Muito bem, nós agora vamos fazer uma oração e em seguida vamos abrir a Bíblia. Oremos. Querido Pai Celestial, estamos felizes porque agora vamos ouvir a Tua voz. Por favor, fala conosco, ilumina-nos, derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós, nós que estamos aqui no estúdio e aquelas pessoas que estão conectadas pelas redes sociais, pela TV e pelo rádio. Senhor, que essa mensagem nos ajude a estar mais perto do Senhor e a uma preparação melhor para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por favor, o tema de hoje é fiel a toda prova. Vamos abrir a Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 16. Daniel 3, 16, 17 e 18. Diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pensa numa história de arrepiar. Pensa numa história impressionante. É essa história aqui. Você ouviu sobre os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. Daniel não aparece aqui porque provavelmente ele estava em viagem, mas os 3 jovens aparecem aqui. Para entender melhor esta história, nós temos que voltar um pouquinho e analisar um pouco o contexto, o capítulo 2, que nos ajuda a entender o capítulo 3. Então fica atento, fica ligado para a gente relembrar algumas coisas e aprender outras coisas. No capítulo 2, Deus deu ao rei um sonho. O rei teve um sonho, acordou e não lembrava mais do sonho. Sabia que tinha sonhado, mas não lembrava o sonho. E foi aí que Daniel foi chamado e foi introduzido na presença do rei. E Daniel pediu um tempo, orou, buscou a Deus, e Deus mostrou a Daniel em visão qual tinha sido o sonho e também a sua interpretação. Tudo isso no capítulo 2. E Daniel revelava para o rei, dizendo: Rei, você teve um sonho e o teu sonho foi uma estátua. E a estátua tinha 4 partes: cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E à medida que Daniel foi contando o sonho e explicando o sonho, o rei foi lembrando e confirmando exatamente o que estava sendo dito. Então Daniel, usado por Deus, ele diz para o rei, revela para o rei o sonho. Em seguida, Daniel diz assim: Rei, agora eu vou te dar a interpretação. E Daniel dá a interpretação e diz: Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça da estátua representa o Senhor e o Império Babilônico. Mas depois do seu domínio virá um outro domínio, que é o domínio do Império Medo-Persa, representado pelo peito e pelos braços. E logo depois virá um terceiro reino, representado pelo ventre, que é o Império Grego. E logo depois virá outro, as pernas, que é o Império Romano. E depois do domínio romano, os reinos serão divididos. Nunca mais haverá um reino só, mundialmente falando. Os reinos serão divididos. E de fato, isso que Daniel revelou ao rei, inspirado por Deus, é verdade. Veja, o domínio babilônico já passou. O domínio medo-persa também já passou. O domínio grego também já passou. O domínio do Império Romano também já acabou. Hoje, nós estamos na época dos reinos divididos. Você tem cada país, o seu governo, as suas leis, a sua independência. Então estamos no tempo dos reinos divididos, exatamente os pés da estátua. E os pés da estátua, você lembra? Era de ferro e de barro que não se une, não se junta. Mostrando que os reinos seriam divididos nos últimos dias. Portanto, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas o rei não gostou da interpretação, não gostou da revelação, porque na estátua do capítulo 2, ele era somente a cabeça de ouro. Ele queria ser tudo, queria ser o corpo inteiro. Ou seja, o rei não queria apenas dominar por um tempo, ele queria que o seu domínio fosse permanente, fosse eterno. Por isso ele não gostou. E aí no capítulo 3, o rei resolve
fazer uma outra estátua. E a estátua do capítulo 3, ele a faz totalmente de ouro. Lembra que no capítulo 2 a cabeça só era de ouro, mas no 3 a estátua inteira é de ouro. Sabe por quê? Porque com essa atitude o rei estava dizendo para Deus: olha aqui, Deus, eu não aceito os teus planos, eu quero os meus. Eu não aceito que o Senhor diga o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Essa foi uma atitude rebelde. Então Nabucodonosor estava dizendo: eu não quero ser só a cabeça, eu quero ser tudo. Então vou fazer uma estátua inteira de ouro e vou lhe mostrar que eu posso dominar de forma, tempo indeterminado. E acabou. Quero ver quem vai me impedir. E o rei fez a estátua. Levantou no campo de Dura uma baita de uma estátua. E aí ele convoca toda a liderança dele, as pessoas mais influentes daquele tempo, chama todo mundo para uma reunião, para uma cerimônia, e era uma cerimônia de consagração da imagem e também de aprovação para o seu projeto político, o seu projeto de governo. A imagem, a estátua, era apenas um símbolo dessa atitude do rei. Na verdade, o que estava por trás disso era o domínio, era a política, era a administração. É isso que ele queria. Então, quando ele reúne os principais homens e mulheres, as pessoas todas influentes para esta cerimônia, ele está querendo que as pessoas, o desejo dele era que as pessoas aprovassem os seus planos, assinassem embaixo o documento, dando a ele total apoio para que ele pudesse seguir em frente. Essa era a ideia do rei. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É melhor obedecer a Deus. É melhor ser fiel a Deus. Porque quando nós temos atitudes rebeldes, contrárias, lembre-se, vai ter consequências. E os planos de Deus são melhores para nós. Não é verdade? Os planos de Deus são melhores e são maiores. Mas nós, seres humanos, somos tão pecadores que a gente sempre acha que sabemos mais. Ora, por que tem gente que estuda a Bíblia, mas não se entrega a Deus? Por que tem gente que vai à igreja, mas não se entrega totalmente? E por que tem gente que nem à igreja vai? Porque essa pessoa acha que ela sabe o melhor para ela. Entendeu? Ela sabe o que é melhor. Ela não quer saber o que Deus tem para ela. Ela quer fazer do jeito dela. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus quer dirigir nossa vida. Aí os homens criaram uma filosofia da autoajuda. Entendeu ou não? A autoajuda. Ou seja, eu resolvo meus problemas. Então eu busco a ajuda interior. É a autoajuda. Deus está falando ao contrário. É a ajuda do alto. Não é a autoajuda. Então nos dias de hoje, a rebeldia continua. As pessoas continuam rebeldes. Deus manda guardar o sábado e vem uns camaradas por aí falando: é domingo, é sexta-feira. Que isso, rapaz? Não está lendo na Bíblia não, é? Não lê a Bíblia não? Lê. E por que está escrito sábado e tu insiste no domingo? Até quando vai se rebelar? Ah, mas Jesus ressuscitou no domingo, não sei o quê. Rapaz, você pode usar o argumento que você quiser. Mas a Bíblia não fala que o domingo é o dia do Senhor. Fala que o sábado é o dia do Senhor. Então veja, é fácil falar de Nabucodonosor como rebelde, mas hoje tem muita gente que está se rebelando. Quando Deus fala uma coisa, a pessoa faz outra. Lembra de Caim e de Abel? Deus não pediu que fizessem uma cerimônia de adoração, construíssem um altar de sacrifício e trouxessem um cordeiro para o sacrifício? Então, Abel fez certo. Sabe o que Caim pensou? Ah, Deus está pedindo cordeiro, mas eu posso levar frutas. Está vendo? A pessoa quer fazer do jeito dela. Para um pouquinho e pensa: não é melhor fazer o que Deus pede? Não é melhor obedecer a Deus? Sim ou não? Você acha que Deus quer o pior para você? Não, Ele quer o melhor. Então, pensa nisso aí. Obedecer a Deus é melhor. Ser fiel a Deus é melhor. Não importa quem você é. Você pode ser o rei Nabucodonosor. Você pode ser uma pessoa influente na sua cidade, ou no seu estado, ou no país. Você pode ser uma pessoa muito rica. Você pode ter tudo aos seus pés. Mas se você não for obediente a Deus, nada disso adianta. E você vai perder a salvação se continuar rebelde. Está me ouvindo, meu amigo? Está me ouvindo, minha amiga? Essa história nos leva também a esta reflexão. Aí o rei reúne todo mundo e fala assim: pessoal, atenção, vamos contar até 3 e vamos tocar música.
Quando tocar música, todo mundo se curva, se ajoelha. Então você vê, o assunto ali não era só político. O assunto era também espiritual, era religioso. Por que tinha que ajoelhar diante da estátua? Você vê, era uma reverência, era assinar um cheque em branco para o rei. E aí tocou a música e todo mundo, gente de todo tipo, juízes, advogados, entendeu? Artistas, comerciantes, empresários, professores, doutores, mestres, todo mundo se curvou. Menos os 3 jovens hebreus. Os 3 jovens ficaram em pé, não se curvaram. Quando eles ficaram em pé e não se curvaram, gente do céu, a coisa esquentou. Sabe por quê? Alguém foi lá e dedurou para o rei. Falou assim: rei, você não acredita, tem 3 aqui que não se curvaram. O rei manda chamar os 3 e o rei dá uma prensa nos 3. E faz uma ameaça. Foi difícil, foi terrível. O rei disse assim: escuta aqui, vocês, seus moleques, vocês não vão adorar a minha imagem não? Não vão se curvar não? Pois é o seguinte, vou tocar música de novo. E vocês tratem de se curvar diante da minha imagem e apoiar o meu projeto. Caso contrário, eu vou lançar vocês dentro de uma fornalha de fogo ardente e vou aquecê-la 7 vezes mais. E quero ver qual Deus vai livrar vocês das minhas mãos. O que você faria se fosse ameaçado de morte? O que você faria se alguém ameaçasse você de morte por causa da sua fé? Você abandonaria a fé para proteger sua vida? Ou você permaneceria firme na fé, fiel a toda prova, mesmo correndo o risco de morrer? O que você faria? Não é fácil não. A gente pode responder agora, sim, a resposta pode ser fácil. Mas na hora mesmo é muito difícil. É preciso ter fé, estar seguro, segura do que você acredita, para que você possa permanecer firme. Os 3 jovens olharam para a cara do rei assim, o rei nervoso, manda em todo mundo obedece, e os 3 jovens dizem assim: ô rei, é o seguinte, sobre esse assunto, nós nem precisaríamos te responder, mas vamos te dizer umas palavras. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar da sua mão e da fornalha, Ele vai livrar. Se Ele quiser, se for da vontade dEle, se for do desejo dEle, se Ele quiser, Ele vai livrar. E se Ele não quiser também, está tudo certo. Nós vamos ser fiéis a Ele do mesmo jeito. Se você quiser nos jogar no fogo, joga. Se quiser matar, mata, faça o que você quiser. Mas nós vamos continuar fiéis ao nosso Deus. Uau! Isso me toca o coração. Eu quero ser como esses rapazes, fiel a toda prova. Viu como eles foram fiéis? Mas quando eles responderam isso ao rei, o rei ficou transtornado, irado, possesso. E o rei diz assim: vocês estão me desacatando. Quer saber? Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Aqueceram. Peguem os 3, amarrem os 3, joguem os 3 no fogo. E jogaram os 3 no fogo. Logo depois de jogarem os 3 no fogo, passou um tempinho, aí do nada o rei se espantou. O rei se despertou assim e falou assim: pera um pouquinho só, deixa eu olhar a fornalha. Aí foi lá na beiradinha para olhar, olhou assim, falou: escuta pessoal, nós jogamos quantos no fogo? Não foram 3? Foram 3, mas eu estou vendo 4. E o 4º homem é diferente, não é um ser humano qualquer não, é alguém com aspecto divino. E tem mais, esses 4 estão passeando dentro do fogo. O fogo não queima, não acontece nada com eles. Isso impressionou o rei. Veja, vale a pena ser fiel. Deus não prometeu que se você for fiel, você vai estar livre de todos os problemas e de todas as provações. O que Deus prometeu é o seguinte: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Isso Ele prometeu. Você viu, no caso dos 3 jovens, eles foram fiéis, não foram? Sim, mas Deus não impediu que eles fossem lançados no fogo. Eles foram lançados no fogo. Deus deixou eles serem lançados no fogo. O que Deus fez? Deus entrou no fogo com eles. E a presença de Deus na fornalha anulou a ação do fogo. A presença de Deus com eles impediu que o fogo os queimasse. Foi a mesma coisa que aconteceu na cova dos leões. Quando Deus entrou na cova com Daniel, Deus impediu que os leões devorassem Daniel.
Ou seja, aí está uma lição da palavra de Deus para cada um de nós. Então veja, nem sempre Deus vai te livrar de passar por uma doença. Nem sempre Deus vai te livrar de perder o emprego. Nem sempre Deus vai te livrar de você passar por uma prova. Talvez você passe por uma depressão, talvez passe por uma situação de pânico, talvez passe por uma questão de insônia, talvez você tenha uma doença no seu corpo, talvez você tenha uma perda na família, talvez você tenha uma outra crise na sua caminhada, no seu lar, no seu coração, no seu casamento, na sua família. Tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o que Deus prometeu é o seguinte: eu entro no fogo com você. Eu estarei no fogo com você. Eu estarei na prova com você. Eu estou com você na hora da depressão. Eu estou com você na hora do pânico. Eu estou com você na hora mais difícil. Eu estou com você. Amém? Foi o que aconteceu aqui. Eles foram jogados no fogo? Foram. Mas Deus entrou com eles no fogo. E sabe, eu já passei por situações bastante difíceis. Eu imagino que as pessoas que estão aqui também já passaram, e talvez alguns estejam passando agora. E talvez você que está me assistindo agora, ou me escutando pela rádio, ou pela internet, já passou, ou está passando, ou vai passar. Lembre-se disso. Deus prometeu estar com você todos os dias. E se Ele permitir que você passe por uma prova de fogo, tenha certeza, Ele estará do seu lado. Ele estará sempre do seu lado. E a mão do Todo-Poderoso vai te dar o direcionamento certo. Como diz a Bíblia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? É isso que Deus fala. Aí, os 4 passeando dentro do fogo. E eu fico pensando assim, né? Onde já se viu passear no fogo? É uma coisa louca, né? Imagina alguém chegar para você e falar assim, irmão ou irmã, vamos passear? Você fala, bora. Onde vai ser? No fogo. Tá doido? Quem é que quer passear no fogo? Ninguém. A gente passeia em lugares, né, diferentes, mas no fogo não. E a Bíblia diz que os 4 passeavam dentro do fogo. Ou seja, é uma coisa que o ser humano não entende. Como é que alguém pode explicar, por exemplo, que um servo de Deus ou uma serva de Deus está passando pelo vale da sombra da morte e está cantando hinos? Me conta isso. Dá para explicar isso? Não tem explicação. Você está passando por uma situação gravíssima e você está dando estudo bíblico. Você vai dar estudo bíblico. Alguém fala, é doido, essa pessoa é doida. Não, não é doida não. É alguém que tem Jesus no coração e que tem esperança e que entende o quadro do grande conflito e por isso não desiste da fé. Porque quem não tem essa visão, a pessoa já chuta a barraca na primeira. Já abandona tudo na primeira. Mas quem conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra age diferente. O rei ficou tão impressionado. Sabe o que o rei fez? Mandou tirar os 3 lá de dentro. E o rei foi tocado tão profundamente que a fidelidade daqueles 3 rapazes impactou toda aquela multidão que veio para adorar a imagem. Olha que interessante, a multidão veio para uma idolatria, veio para um projeto de governo, veio para um projeto rebelde contra os planos de Deus. E de repente eles voltam com um baita de um testemunho, com um testemunho poderoso de 3 jovens. Veja como Deus transforma a maldição numa bênção, a rebeldia numa oportunidade de salvação.